Bom, nono ano, a gente vai agora entrar no capítulo 14, tá? Vamos vir conversar a respeito de temperatura e calor, tá? Que é uma parte da física que dá o nome de calorimetria, tá? A gente vai estudar essa parte agora. Primeira pergunta de tudo: o que é temperatura, tá? Ó, eu defini assim: é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. As moléculas que compõem os corpos estão em constante movimento. Dizemos que eles têm, que eles têm certa agitação. Então, pessoal, todas as moléculas, todos os corpos possuem moléculas. Vamos para um exemplo bem prático. A água tem molécula de hidrogênio, não é? E oxigênio. São moléculas. À medida que a gente pegar a água, colocar para ferver, né, no fogão, logo a gente vai ver o que acontecendo ali com a água. A gente vai ver que vai ter moléculazinha, né, pulando no recipiente, quando a temperatura começa a se elevar, tá? Então, temperatura nada mais é que um movimento dessas moléculas quando estão expostas ao calor, tá? A água a gente vê bem claro. As moléculas, né? Hidrogênio, oxigênio ali, quando começa a ferver, a gente vê as moléculas se agitando. Então, ó, dizemos que eles têm agitação. As moléculas, se estiverem agitadas devido ao aumento do calor, dizemos isso que é a temperatura, tá? É o grau de agitação das moléculas. Isso é a temperatura. Isso cai também em relação a nós, tá? O nosso corpo, quando a gente está com febre, nós somos feitos de moléculas também. No interior, né, das nossas células, vocês já devem ter estudado isso, né? Ou vão estudar ainda. No interior do nosso corpo, a gente tem moléculas também. Então, a agitação dessas moléculas faz com que a nossa temperatura aumente devido a uma infecção, né? Alguma coisa, algum processo inflamatório que faz com que essas moléculas se agitem e ocorrerá o aumento da temperatura. Tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, um recipiente, as moléculas, né? Paradinhas. Quando colocado no fogo, o que vai acontecer? Olha aqui, olha como é que se agitam as setinhas, estão vendo? Ó? Se agitam. Por quê? A agitação das moléculas fará com que a temperatura se eleve, tá? O grau de agitação. Aí eles começam a colidir no recipiente, né, na parede do recipiente, e aumenta a temperatura, tá? Então podemos dizer que no corpo quente as moléculas estão mais agitadas que no corpo frio, tá? Corpo quente, sempre as moléculas estarão mais agitadas devido ao aumento de temperatura. Beleza? Aí partindo agora para as escalas, tá? Aqui embaixo, ó. Existem 3 tipos de escalas que medem a temperatura, tá? Aqui eu só botei 2. A terceira a gente vai ver mais para frente. Por enquanto só 2, tá? A escala Celsius, ó, que é uma escala que varia do 0 grau, que é a temperatura de fusão do gelo, é a temperatura onde que a água vira gelo, tá? E que vai até 100 graus Celsius, é a temperatura de ebulição, quando a água vira vapor, tá?
Então, na escala Celsius, mais utilizada aqui no Brasil, temperatura varia de 0 a 100, tá? E temos também a escala Fahrenheit, ó, Fahrenheit, tá? É um físico americano que estudou a respeito. É mais utilizado nos Estados Unidos. Beleza? E que varia também, ó. Varia 32 graus Fahrenheit, que é a temperatura de fusão igual, né? Igual daqui, ó. Só que aqui na escala Fahrenheit, o 0 é 32, tá? Temperatura de fusão. Varia de 32 até 212, que é a temperatura de ebulição. 212 é o 100 na escala Celsius. Tá vendo? Só muda o valor, tá? E eu posso associar a elas, eu tenho, antes, né, de falar da fórmula, eu tenho a escala Kelvin, tá? São 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Kelvin a gente vai ver mais pra frente. Aí eu posso associar essas duas escalas com uma fórmula. Ó, TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Essa é a fórmula. Tá? TC é a temperatura em Celsius. Se na questão, né, no exercício, estiver te dando a temperatura em Celsius, você sabe que vai ter que substituir o valor aqui, ó, no TC, tá? TF, temperatura em Fahrenheit. Se na questão estiver dando o valor de temperatura em Fahrenheit, você tem que pegar esse valor e substituir aqui, tá? Nas questões, ou eles vão pedir para vocês calcularem a temperatura em Celsius, ou vão pedir para vocês calcularem a temperatura em Fahrenheit, tá? É para descobrir ou uma ou outra. No outro vídeo eu vou vir mostrando os exemplos, tá?